A essa altura, todo mundo já deve saber o que aconteceu no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Se tu não sabe ainda, então isso é um grande problema, né? O Museu do Rio de Janeiro pegou fogo. Não sei que horas exatamente, eu fui, acho que foi lá pelas 7 horas da noite, do dia 2 de setembro, ou seja, ontem. E a gente veio aqui conversar com vocês a respeito disso. A respeito do porquê isso aconteceu. Porque isso não foi uma mera coincidência. Pra quem não sabe, que não pesquisou, cara, procura aí, tá? Desde 2014, o pessoal do museu, o pessoal que cuida, pedindo socorro. Verba, né? Pedindo socorro. Cara, vocês não estão nos dando verba, a gente não tá recebendo investimento pífio de apenas, sei lá, 520 mil reais por ano. Cara, isso pro governo é muito pouco, velho. Pra vocês terem uma noção, isso é menos do que um salário anual de um juiz federal. Então, olha o problemaço disso. Não, isso é menos do que o salário de um jogador de futebol mensal, cara. Mensal, de um cara aí que joga Série A no Campeonato Brasileiro. É coisa pra se pensar, gente. Por que pegou fogo? Não foi o cara que chegou lá e pegou fogo. Pegou fogo porque a fiação tava toda errada. Os caras pediam... Cara, ó, a gente precisa dessa verba pra manter o museu. E o governo não tava nem aí. Daí vem o Michel Temer depois falar que foi uma grande perda. Eu não sei qual foi o discurso dele, mas eu quero mais que se foda, cara. Na boa. Eu queria muito que fosse Palácio Planalto, sei lá, qualquer lugar lá de Brasília. Eu tô falando isso sinceramente, cara. Qualquer lugar não, né? Qualquer lugar que envolva essa politicagem, esse jogo sujo que eles fazem. Cara, eu tô muito indignado com isso. Não quero pagar aqui de culto nem nada, mas pra quem não sabe, esse museu, o Museu Nacional, que se encontra no Rio de Janeiro, que se encontra em Cinzas agora, é o maior acervo antropológico da América Latina. Era? Cara, vocês não sabem, eu fui no Museu do... Esse eu não tive como ir, né? Quando eu fui pro Rio, eu fui pro Rio de Janeiro uma vez a trabalho, não tive... Nem o Cristo Redentor eu visitei, pra você ter uma noção do quão corrida foi a minha viagem. Mas quando eu estive no México, eu fui no Museu Nacional de Antropologia lá também. Saí de lá sabendo de tudo sobre os maias e os astecas. E vocês não têm noção do tamanho daquilo. E esse é maior, velho. E não ter o tratamento mínimo que ele precisava, isso é alarmante. Não é culpa dos políticos. Cara, a culpa vem da gente. A gente não se mexe pra nada. Tu aí que reclama que o livro tá caro, tu que reclama que a escola é um negócio que... A culpa é tua, cara. Porque isso aconteceu porque a gente não tem um tratamento mínimo para com a nossa própria história. O Brasil tá se lixando, o brasileiro tá se lixando para a própria história. O eleitor do Bolsonaro quer só saber do Bolsonaro, o eleitor do Lula quer só saber do Lula. Basicamente, a gente está vivendo isso no Brasil. Enquanto uma era de idolatria. Sem sentido nenhum. Cara, na boa, eu tô muito... Sei lá, eu tô visivelmente... Eu tô brabo, eu tô nervoso. Por falar isso, eu vou acabar, acho, falando besteira nesse vídeo. Eu tô nem aí. Mas... Sei lá, cara, se não me conhece, eu sou escritor. É foda viver só disso, é difícil. E... Não, deixa eu fazer um adendo aqui também, porque a gente tá visivelmente alterado aqui, eu e o Evezel. Isso não é culpa lá dos grandões, digamos assim. Isso começa daqui, desse nosso governo municipal, de qualquer cidade, uma cidade como a nossa aqui, uma cidade do interior do estado, que é Capão da Canoa, porque não sabe onde a gente mora, que é um governo de merda mesmo, que eles não querem saber nada. Cara, não tem, acho que uma parte histórica aqui da nossa cidade. A nossa cidade, ela só quer saber de edifícios e para trazer mais gente para cá no verão, por ser uma cidade que tem praia. Não tem um monumento histórico.
Cara, pra você ter uma noção, tinha um político que foi muito importante, a maioria de vocês não deve saber, que é o Leonel Brizola. Ele morava num lugar lá que eu morei, que agora é um edifício, pra variar. E daí na frente da avenida, sabe o que ergueram em homenagem a ele? Uma pedra. Uma pedra. Nossa, cara. Enfim, não é só isso. Ele é escritor, aqui um dos mais bem-sucedidos independentes do país. E mora aqui. Vocês sabem para quantas feiras do livro ele foi chamado? Aqui em Capão da Canoa, Xangri-Lá, região? Uma e foi tudo que foi atrás. Nenhuma. Quando eu soube da Feira do Livro de Capão da Canoa já era tarde demais. Eu liguei pra organização, consegui o telefone com um amigo meu da organizadora. Ela falou que não teria verba, não tinha mais verba. E daí eu falei, cara, eu dou uma palestra de graça, só me dá o espaço. E eu cheguei lá e eu não pude dar palestra. E qual era a verba? Pra que eles usaram? Eles levantaram um toldo só. Sim, não dava uma livraria ali com as tendinhas das livrarias. Ridículo. Um palquinho de bosta ali pros palestrantes. Não conhecia nenhum escritor que tava lá. Cara, não, sabe, a gente tá estendendo pra mais coisas, mas é que são coisas que começam de baixo. Olha, isso é um pedido de socorro, cara. É um pedido de socorro de historiadores, de pessoas que tentam eclodir o mínimo de intelectualidade no cérebro de alguma pessoa que tá ou assistindo esse vídeo ou que tá lendo um livro. A gente se preocupa de verdade, cara. Eu não sou escritor pra ganhar dinheiro. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu teria aceito o concurso lá, eu estaria estável sendo policial. Porque, pra quem não sabe, eu passei num concurso público e não exerci a profissão porque eu quero ser escritor, não quero ver mais esse tipo de coisa acontecendo, cara. Tá cada vez pior, tá mais difícil, cada vez mais difícil morar aqui no Brasil. Estourar uma bomba dessas é um pedido de socorro, cara. Socorro, vale um livro, ao invés de ficar na Globo vendo qualquer bosta aí. Ao invés de ficar bostejando no Facebook. Qualquer coisa aí, quer ficar levantando trending topics no Twitter, falando... Mas tenho certeza que a maioria das pessoas, esmagadora maioria das pessoas que moram no Rio de Janeiro, que tiveram acesso a ir para esse museu, ou não aproveitaram, ou nunca foram, ou não se preocuparam. Isso, cara, é fato pela nossa cultura de brasileiro. É só tu pegar, cara, um exemplo claríssimo que tu pode ver. Entra aí no meu canal agora, olha os vídeos. Um vídeo que eu falo sobre literatura ou sobre algum outro tipo de arte e um vídeo que eu esteja reagindo a outro vídeo de um grupo coreano. Qual vai ter mais visualização, qual vai ter mais interesse, qual vai ter mais engajamento? Cara, eu não preciso nem responder pra vocês, porque vocês sabem. Então, as coisas começam pelo nosso interesse, pessoal. A gente não fazia ideia. Eu só fiquei sabendo que eles estavam procurando verba para esse museu hoje. E isso é um negócio que notícias correm desde 2014. Não, cara, não é divulgado. Não é divulgado. Tipo, é aquele meme, isso a Globo não mostra. Não mostra mesmo, velho. Tava passando Domingão do Faustão e tava cagando lá, o prédio pegando fogo. E nem pra ele falar tá pegando fogo, bicho, sei lá. Não, cara, não vincularam nada. Sabe, só o pessoal na internet parece que se importou. Mas, cara, você não sabe o que tinha nesse museu. Tinha, vamos lá, 20 milhões de itens, pra começar. Imagina, tudo pegou fogo. 99% das coisas pegaram fogo. Documentos da época do Império do Brasil. Uma das épocas que a gente precisa mais estudar, o imperialismo do Brasil. Fósseis, coleções de minerais, artefatos greco-romanos e a maior coleção egípcia da América Latina. Isso são as principais coisas, pelo menos, desse site aqui do O Globo, que fizeram. Pra quem não sabe, tinha o fóssil mais antigo da história do Brasil, tava lá, galera. O fóssil mais antigo foi perdido. A primeira história documentada do Brasil foi perdida. Deve estar em cinzas, em meio aos escombros
que eles abaram no meio do incêndio. Ele, tu, ou se tu for muito pequeno ainda, teus pais, a gente tá pagando por isso. Porque nós que pagamos para que isso seja consertado, que isso fosse consertado. O que não aconteceu, eles passaram a mão, como sempre fazem aqui na minha cidade, Capão da Canoa, cidade vizinha, Xangri-Lá, Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Eles roubam a gente. E a arte, que pelo menos para nós é a coisa mais importante que existe, foi perdida de uma maneira completamente catastrófica aqui no Brasil. Vergonhoso. Não é só arte, cara, é muito mais importante a ciência. A ciência do Brasil, 200 anos de pesquisa, gente. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Ciência não é só botar foguete em direção à Lua, viagenzinha com Elon Musk, cara. É muito mais importante isso. Pra gente entender... Imagina que vai ser a próxima geração de brasileiro, não vai ter nada documentado. Ai, mas Evezel tá tudo digitalizado. Cara, mas não vai ter o fóssil ali pra provar, sabe? Não vai ter uma ponta de lança que mostra, sabe, do povo indígena que viveu aqui. Não tem mais nada disso, gente. Não vão ter manuscritos e livros. Não vai ter nada. Não vai ter nada. Ah, mas vai ter foto. Não é a mesma coisa, cara. A gente não tem... A gente não tem noção nenhuma. A gente que vive no Brasil, a gente paga um preço... Nós que nos importamos com isso, a gente está pagando um preço muito alto. Biólogos, historiadores, matemáticos, artistas no geral, né? Escritores, músicos, escultores. Eu tinha escultura grega, sabe, da Mesopotâmia, tinha escultura egípcia. E tudo original, não era réplica, gente. Original. Indígena. Esculturas indígenas. Mostrando mais dessa mitologia indígena brasileira que ninguém conhece. E aí? Vai ficar lendo os livros aí de mitologia nórdica. Nossa mitologia é muito mais rica do que ela. Só que não é divulgada. Isso é... Sei lá, cara. Não sei o que falar. Só socorro. A gente precisa de... Que tu aí que tá assistindo esse vídeo dê mais atenção pra esse tipo de coisa. Pra ciência, pra antropologia. Se não sabe o que é antropologia, se mata. Beleza? Ou vai estudar, cara, porque tu tá precisando. É isso então, pessoal. Aqui fica a nossa indignação. E isso com certeza é a coisa mais triste que eu já vi na minha vida. Uma nação que eu tanto amo, que é a nação brasileira. E acontecer isso... Sem palavras, cara. É triste. É triste, é vergonhoso. Então, é isso. Tchau.